Olá, boa tarde. Meu nome é Leonardo Nunes. Irei apresentar, desculpa a garganta, análise espectroscópica, né, de um 4-diodopiridina. Então, vai ser para a professora doutora Lourdes Cardoso e doutora Kaline Gomes, do PGQA da UNEB. O artigo que servirá de base para a apresentação é esse daqui. Eu achei muito interessante esse artigo porque, além de ser de uma revista muito importante, de grande impacto, ele aborda a questão da síntese das 4-diodospiridinas e atividades antimicrobial. Obviamente, né, não poderei trabalhar essa parte de atividade antimicrobial aqui porque não é o foco. Mas, de qualquer sorte, posso mandar sim um artigo para vocês poderem analisar, né, e estudar mais sobre o tema. O meu foco, então, vai ser a análise estrutural. Quais são os valores de RMN, de hidrogênio, de carbono 13, a questão do infravermelho, para conseguir determinar a estrutura aí. Eu abri pelo Skyfinder, achei esse artigo, porém não achei as tabelas com os gráficos com infravermelho, mas o próprio artigo ele dá bem detalhado, então irei pegar essa parte detalhada pelo próprio autor do artigo, né, durante sua publicação, irei tentar abordar da melhor forma possível essa questão. De forma resumida, o trabalho ele trabalha com algumas estruturas de hidropiridinas, modificando e fazendo ramificações ou adicionando algumas cadeias a ela, a fim de analisar, né, a questão da sua atividade antimicrobiana. A gente vai ter, então, dentro dessas estruturas, um grupo tretazoló, vamos ter a quinolina e vamos ter também grupos acridina presente nessas estruturas. Então, vamos ter, né, sendo assim, diversas estruturas para analisar, certamente, para não tornar o trabalho muito extenso. Não irei pegar todos os exemplos, pegarei alguns exemplos e abordarei de forma detalhada na medida do possível. O primeiro exemplo que a gente tem aqui é essa reação, na qual ele está utilizando, né, um grupo tretazoló e a aquilona. Aí a gente vai ter uma reação realizada em etanol e micro-ondas. No meu trabalho, especificamente, atualmente também, eu realizo essas reações em água e micro-ondas. Estou analisando, né, para avaliar se essa reação, né, é melhor ou pior em relação ao micro-ondas e futuramente também irei fazer um trabalho semelhante, caso tenhamos tempo, né, para avaliar essas atividades antimicrobianas dessas estruturas. Minha estrutura é muito parecida com essa, a única diferença praticamente vai ser no R1 e no anel aromático que está ligado acima. Fora isso, elas são bem parecidas. Para saber, por exemplo, qual desses aí é o CH3 ligado à insaturação ou ao oxigênio do éster, a gente pode avaliar o seguinte. No primeiro caso, a gente vai ter um singleto com 6 hidrogênios e então vai ser 2 metilas aí, no valor de 2,35. Enquanto que no segundo caso ali, a gente vai ter um singleto com 6 hidrogênios no valor de 3,63. A gente sabe que uma metila, quando ela está em uma região
bem protegida, o valor dela, a base é de 0,8, 1, mas quando ela chega em 2,35, indica que ela está ligada a um grupo, né, que tem, né, uma certa desproteção, ou um grupo retirador de elétron. Nesse caso aí, a gente vai ter uma insaturação ligada à metila, por isso que o valor vai ser de 2,35. Então, a gente vai ter duas metilas ligado a uma insaturação, ou nesse caso, né, vai ter duas insaturações da nossa estrutura. Então, o primeiro exemplo aqui, a gente vai ter então o hidrogênio da insaturação, ou desculpa, o hidrogênio da metila da insaturação. E no segundo caso, a gente vai ter o hidrogênio que está ligado a grupos retiradores de elétrons, né? Então a gente vai ter uma metila que está ligado ao oxigênio do éster. Por isso que o valor vai ser bem maior do que o outro. Vai ser 2,63 e é singleto. Indica que a gente ligado ao oxigênio do éster, a gente não tem um CH2, CH3, a gente vai ter somente um CH3, porque como é um singleto e além disso temos pela integração 6 hidrogênios, aqui a gente tem o CH3 ligado ao éster. No meu caso, na minha amostra, a gente vai ter, né, um CH2 e depois um CH3. E aí, com isso, a gente vai ter valores bem diferentes. No meu caso, o CH2 vai ter valor próximo de 4 e o CH3 vai ter valor próximo de 1,3. Então, só o fato de você trocar o CH2 e o CH3 vai mudar totalmente essa parte do R1, indicando que a gente vai ter ou não, né, um carbono só ou dois ou mais, de acordo com os valores que a gente for obter somente analisando o infravermelho. Claro que para aprofundar é importante aprofundar, né, com outras coisas, mas tipicamente essas amostras a gente sabe que a gente vai ter sempre, né, ou muitas vezes valores duplicados, né, e indicando isso daí. Pela própria rota de síntese, né? A gente tem essas duplicadas. A gente tem aqui o 5,71 singleto. Isso quer dizer, é um carbono ligado ao hidrogênio, né? Então, o hidrogênio que está em uma região que está bem desprotegida. Que região é essa que ele está desprotegida? A gente analisando, né, pode cair no erro e achar que ele é de um alceno, mas não, nesse caso ele não tem insaturação, ele está ligado a insaturações. Essas insaturações, tanto na 4-didopiridina quanto no aromático, faz com que ele fique por volta de 7,71. Então é uma coisa bem interessante aí. A depender da estrutura, a gente pode ter até outros efeitos presentes aí, mas por hora a gente pode concluir, sendo singleto e estando com valor tão alto, é porque ele está próximo de insaturações, fazendo com que o valor dele suba bastante. Naturalmente, o CH ele já é um valor mais alto, né? A base dele fica por volta de 1,5 de deslocamento. Então, o fato de ter três insaturações presentes do lado dele faz com que ele aumente, né, bem significativamente. Temos aqui a amina e após isso temos os hidrogênios do anel aromático. Esses valores vão variar entre 7,25 a 8,62 e vão ser multipletos e eles não vão ter questões referentes a eles não vão ter questões referentes a serem parecidos.
tanto quimicamente quanto magneticamente. A gente analisando a estrutura percebemos que vamos ter, né, carbonos bem diferenciados e vão ter comportamentos bem diferenciados. E aí por isso que, pelo fato deles não serem todos parecidos, a gente vai ter nessa questão de múltipleto. Percebemos também que tem um valor bem alto, né, de 8,6 e outro de 7,25. Certamente, quanto mais próximo desse anel do tretazolol, mais maior vai ser esse valor de deslocamento, já que estamos próximo de um grupo retirador de elétrons. Então, a gente vai ter essas questões aí presentes na estrutura. E a depender do grupo que esteja ligado ao grupo R, se ele é um grupo retirador ou não de elétrons, a gente também vai ter comportamentos bem mais distintos aí, e deslocamentos podem acabar variando. Analisando o carbono 13, temos aí, né, o deslocamento de 19,64 para um carbono da metila, que está ligado à insaturação. Temos o 39,2 por CH, que está ligado próximo às insaturações. Geralmente esse valor de 39 é bem típico, né, quando está bem próximo de anéis aromáticos, a gente analisa, né, nas de dupiridinas. Temos aí o 50, que é quando temos nesse caso a metila ligado ao oxigênio. Mas se fosse um CH2 ligado ao oxigênio, a gente estaria com valor por volta de 60. A gente consegue até diferenciar se é uma metila ou se é um CH3, um grupo metileno, através do valor também do carbono 13. Então, reforça o fato que a gente tem um CH3 ligado a um oxigênio. Temos também, né, um carbono ligado próximo a carbonila, então vai ficar por volta de 99. E também, né, esse carbono ele tem o carbono que está ligado à insaturação, então por isso que o deslocamento dele é mais elevado ainda. Percebemos também que temos diversos carbono 13 para carbono dentro do anel aromático. Temos de 116, 124, 128, 128, 130, 130, 131, 137. Obviamente o artigo acabou não destacando qual cada um é, né? Mas a gente consegue ver que esses que estão 116 são os que estão mais afastados, né, do nitrogênio, enquanto que os que estão em valores mais altos são os mais próximos do nitrogênio. Para evidenciar isso, a gente vê aqui o caso, né, esse caso aqui, ó. Quando a gente está próximo, ligado a um nitrogênio, o valor fica 146. Isso quer dizer, temos um alceno ligado a um NH, fica 146. E quando a gente tem um alceno ligado, desculpa, né? Temos o carbono ligado dupla N, a gente vai ter, nesse caso, um 147. Então percebam, né, que a depender dos valores de carbono 13, praticamente a gente consegue fechar a estrutura bem mais. São bem próximos os valores, a depender, né? Nesse caso a gente tem esse anel, né, tetrazolol, então fica bem tranquilo identificar os valores de acordo com o carbono 13. E a gente consegue diferenciar se é um grupo de éster,
se é um grupo de acetona, ou se tem até outro grupo de carbonilo através do valor, né, do carbono 3 ali. Temos 167,95. Então, é um grupo, né, que é bem comum em éster, né? Então, um éster que está próximo a uma insaturação vai ter esses valores aí. Esse aí foi o exemplo 1. Temos também aqui, para analisar, deixa eu ver aqui, o questão do carbono 13, né? Vou aproveitar que estou com esse materialzinho aqui, fica mais fácil para enxergarem, né? Temos aqui o infravermelho, 130, desculpa, 3.310 é o NH. Isso quer dizer, esse valor somente ocorre quando tiver nitrogênio ligado ao hidrogênio. Se for uma mina primária e secundária, vai aparecer. A gente vai ver ou um pico ou dois picos de acordo com cada uma delas, né? A gente consegue diferenciar se é primária ou secundária de acordo com a quantidade de picos presente ali. Temos também aqui um carbono sp3. Temos um carbono sp2, né? Isso quer dizer, temos uma insaturação. Temos uma carbonilo. A carbonila em 1700, né? Nesse caso aí vai indicar que é um éster que está perto de uma insaturação. E temos o C-N, que vai ser em 1650. Então a gente consegue identificar esses grupos aqui, né? Através do infravermelho. Então, o infravermelho é muito importante para a gente identificar quais são os grupos presentes nessa estrutura. Então, a depender do grupo que esteja ligado, a gente consegue identificar através do infravermelho a estrutura aí. Exemplo 2. Nessa estrutura, a gente percebe que mudou essa região aqui e aqui. Então, não é a mesma coisa. Voltando, né? A gente vê que tem uma mudançazinha, né? Parte de cima, a parte de cima se manteve e a parte de baixo, né, teve essa mudançazinha. Analisando, a gente consegue perceber o que? Deixa eu ver, temos aqui, analisando o infravermelho, aquele grupo CN, que a ligação é dupla. Temos o grupo CO, que é 1701. É um estiramento, isso quer dizer, está esticando ali essa ligação. Então, fica em 1701. O interessante é que, a depender do grupo funcional, vai ter estiramentos em valores diferentes. A gente viu no infravermelho do exemplo 1 que o estiramento ocorreu em 1680, e aí a gente está vendo em 1701. E isso aí vai implicar bastante no valor, né? Vai identificar qual é o grupo funcional. Então, deixa eu mostrar novamente, né, o estiramento do outro. A gente viu 1700 e aqui 1701. Eita!